Hoje eu já quero começar a aula pedindo para você separar o seu livro volume 2, porque nós vamos caminhar no mundo das plantas. Perceberam que no meu cenário já tem uma nuvenzinha regando aqui a plantinha? Tenho também a Palavra de Deus junto com outros livros. Falando na Palavra de Deus e em plantas, não dá para falar de plantas sem nos lembrarmos da criação do mundo. Você se lembra da criação do mundo? Que dia que Deus criou as plantas? Não lembra? Então vamos recapitular? Lembra? A terra era vazia, não tinha forma, não era redonda, não era quadrada, não era triângulo, mas o nosso Deus, na sua soberania, deixou a nossa terra bem redondinha. Que forma que é essa? Um círculo, parabéns! Mas estava tudo muito escuro. E aí Deus, com a sua voz, disse: haja luz! E a luz apareceu. Não foi o sol ainda, foi só a claridade. E é por isso que quando amanhece, está nublado, está chovendo, ainda assim o céu está claro. Porque Deus criou o dia e a noite no primeiro dia. E no segundo dia, você sabe o que ele fez? A água estava toda misturada, assim, estava claro, tinha escuro, tinha dia, tinha noite, mas estava tudo misturado. A terra com a água, estava aquela coisa assim. O que Deus fez? Separou as águas. A água lá de cima, colocou as nuvens. E esse foi o segundo dia que ele chamou de separação das águas, né? No terceiro dia, ele disse para as águas que ficaram aqui na parte de baixo, ainda misturada com a terra, olha o que ele fez. Ele disse: se ajuntem, e virou um mar. E também separou a terra seca, colocou a terra num cantinho. Primeiro dia, a noite e o dia. Segundo dia, a água do céu, as nuvens. Terceiro dia, os mares, a terra seca. E olha o que ele disse para a terra: produza a terra frutos, ervas, árvores, plantas de todos os tipos e todas com semente. Olha que segredo que o Papai do Céu deixou aí pra gente, para que nunca nos faltasse nada. E é por isso que a gente sempre planta, quando vai plantar qualquer árvore, qualquer planta, com uma semente. Então, nós já passamos pelo mundo das águas e agora nós chegamos no mundo das plantas e é sobre elas que nós vamos estudar, sobre o terceiro dia da criação. Nós vamos continuar falando do quarto dia, que ele colocou o sol, a lua e as estrelas. E no quinto dia, você sabe o que ele fez? Ele criou os animais do mar, os que nadam e os que voam no céu. No sexto dia, então, ele fez os animais que andam na terra. E olha só, que segredo! Tudo isso ele criou com a sua voz. Produz a terra frutos, haja luz, haja um luminar no céu, haja separação das águas. Tudo ele fez com a sua voz. Sexto dia, aí o nosso Deus soberano colocou a sua mão na terra e fez o homem e a mulher com o seu amor. E no sétimo dia, ele olhou tudo que ele tinha feito, ele observou e viu que não faltava mais nada. E ele disse para o homem, para as pessoas, que elas deviam cuidar de tudo, que todos os animais e todas as plantas eram para o seu sustento, para o seu mantimento, para manter o homem aqui. Por isso que a gente come alguns animais e também plantas, fazem parte da nossa alimentação. E agora na nossa aula eu quero saber o que você sabe sobre planta. Vamos lá? Terceiro dia da criação, plantas, o nosso livro volume 2, na página 16. Você vai pegar o lápis verde e o rosa. A professora Carmen vai perguntar para você e você vai pintar polegar para cima e polegar para baixo. As plantas brincam? Sim ou não? Elas brincam ou elas não brincam? Se elas brincam, é verde. Se elas não brincam, é rosa. As plantas não brincam. Então, pega
com seu lápis rosa e ó, polegar para baixo. Pintou? Número 2 ali no nosso livro. As plantas correm igual as crianças? Tem plantas que até, ó, assim como a uva, né? Elas rastejam assim, as pessoas colocam, fazem uma parreira, né? Com madeira, onde a uva sobe. E outras plantas também, elas rastejam, né? Mas elas permanecem firmes na terra. Então elas não correm igual as crianças e brincam. Então é rosa, as plantas não correm. As plantas são vivas? As plantas são seres vivos? Essa minha plantinha aqui, ó, não é um ser vivo, tá? Ela é de plástico. Mas as plantas são seres vivos, sim. As plantas, as árvores, as flores, os matinhos, o gramado. Sim, para ser um ser vivo, aí vai uma dica. Precisa de água e de claridade. Por isso que Deus fez primeiro a luz e depois a água, para depois ter as plantas. Porque para uma planta viver, ela precisa de água e precisa de luz, sem falar da terra. Então, só depois que Deus fez a luz, a água e a terra, Ele fez as plantas. Então, ali no número 3, as plantas são vivas? Sim, pinta de verde. Número 4. Há plantas que vivem mais do que os seres humanos? Um ser humano vive em média 80 anos. O que você acha? Tem plantas que vivem mais que 80 anos? Sabia que tem? Existem umas árvores centenárias. Eu já visitei uma. Se eu achar a foto, vou botar aí para vocês verem. Coisa mais linda. Então, ó, tem sim, polegar para cima, verde. Número 5. As plantas se alimentam? As plantas, a professora Carmen não falou que Deus disse para o homem, depois que fez, que todas as plantas, né? E todos os animais eram para o seu mantimento, para o seu alimento. E as plantas se alimentam? O que vocês acham? Sim, as plantas se alimentam da terra, ela tira todas as vitaminas com a sua raiz, se alimentam e tomam água, precisam ser regadas e também não precisam da luz. Também é um alimento para a planta. Se ela ficar no escuro, ela morre. Se ela ficar sem água, ela morre. E se ela não estiver plantada na terra, também pode morrer. É claro que existem algumas plantas que não precisam da terra, que elas moram na água, vivem na água. Então, assim, duas coisas muito importantes que sem essas duas as plantas não sobrevivem: água e luz. Pinta lá então, as plantas se alimentam. Número 6. As plantas respiram? Respira fundo aí, vai. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Elas respiram? Será? Elas respiram. E além delas respirarem, todas as suas folhinhas verdinhas são muito importantes, porque elas pegam todo o nosso ar sujo e transformam em um ar limpo. Elas pegam o ar sujo e liberam um ar limpo para nós, para os seres humanos. Olha a importância das folhinhas verdes. E você, tem uma plantinha verde na sua casa? Eu tenho um monte de plantinhas verdes de verdade na minha casa, para que o ar esteja sempre limpo. Próxima perguntinha. E as plantas crescem? Essa vocês vão saber, né? Elas crescem sim. Quanto mais luz elas tiverem, né? Quanto mais cuidado a gente der para as plantinhas, elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Existem plantas que são pequenas, assim como o gramado, né? Que a gente está sempre cortando para ficar pequeno. Existem as flores que têm tamanho médio e existem as árvores que são maior que nós, né? Então as plantas crescem, polegar para cima e pinta de verde. Número 8. As plantas vêm de uma semente? Será? Vem de uma semente. Lembra que a prof falou que Deus, na sua palavra, depois que fez o homem, falou para ele que era para ele governar,
Olha aí o autogoverno. Era para ele governar sobre todas as plantas, sobre todos os animais. Era para ser o alimento dele e que todas as plantas têm semente. Até os matos vem de uma semente. Então as plantas têm semente. Pinta, ó, verde para cima. Número 9. As plantas comem insetos? Será? Não, o professor sabe que come inseto. Você acha? Você sabia que tem algumas plantas que comem insetos? Isso são plantas conhecidas como carnívoras. Existem plantas sim que comem insetos, mosquinhas, bichinhos pequenininhos. Ó, aprendemos mais uma, né? Próximo e último, número 10. Podemos viver sem as plantas? E agora? Dá pra viver sem planta? Prof, não gosto de comer fruta, não gosto de comer verdura, não gosto de comer... então posso viver sem as plantas. Podemos? Não podemos. Além das plantas serem o nosso alimento, elas são muito importantes para purificar o nosso ar, como a prof já falou. São elas responsáveis pela limpeza do ar. Então, sem as plantas, nós não podemos ficar. Acabou? Junto comigo? Essa atividade da página 16 acabou? Então nós vamos olhar agora planta de todos os tipos. Olha só, tem árvore, tem besouro, é uma planta? Não, então já vai prestando atenção. Tenho aqui uma planta chamada Vitória Régia. Essa é uma planta que vive dentro da água. Ela não vive na terra. Tenho aqui uma trepadeira, ó, tem um muro e ela tá trepando aqui no muro. Lembra que a prof falou que algumas plantas precisam de uma madeirinha, como a uva, né, que é feita a parreira. E a trepadeira também é uma planta que geralmente sobe assim pelos muros das casas, né, onde elas conseguirem. Um limoeiro, um pé de alface, uma pedra. Tá estranho isso. E aqui eu tenho uma roseira. E o que é pra gente fazer aqui, você sabe? Você vai pintar somente o que é planta. Então, ó, um X no besouro. Ele não faz parte desse grupo de plantas. Lembra que eu já dei uma aula falando sobre seriação? Então, separa. A pedra também não é uma planta. E aqui embaixo tem, ó, o pinheiro, a Vitória Régia, a trepadeira, o limoeiro, o alface e a roseira são plantas. Aqui você vai desembaralhar as letrinhas. Vamos fazer junto com a prof? Então vamos lá, tá escrito aqui, ó, o G e o A. G-U-A. Que isso, G-U-A? É uma das coisas que a planta precisa para viver. O que é G-U-A? G-U-A, G-U-A. Vamos tentar desembaralhar? Vamos começar aqui de trás, ó. Vamos pegar o A, o G-U, A, G-U. O que é A-G-U? Ixi, não deu. Vamos tentar de novo. Vou tentar. A-Gu-A. Agora deu. O A, o G, o U e o A. Aí fiz o Gu e o A. Água. Anota lá embaixo. Próxima palavrinha tá aqui, ó. Lu. Lu? Que é isso? Vamos tentar pegar o Lu e depois o Z? Então vamos lá. Luz. Luz. A planta precisa de água, precisa de luz para viver. E o que mais? O que é isso? Urá? O R, o A. Vamos tentar fazer de trás para frente? Ó, ó o somzinho do R. Ar. Então é isso. As plantas precisam de quê? Água, luz e ar. Essa é a nossa atividade de hoje e eu vejo você amanhã. Um beijo grande.